Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. 5 senadoras da oposição ocupam a mesa diretora do Senado, se recusam a sair e impedem a votação da reforma trabalhista. O texto não é nenhuma novidade, já foi aprovado na Câmara e em várias comissões das 2 casas do Congresso. Por outro lado, sem nenhuma ocupação de senadoras da oposição no campo, a super safra brasileira avança e cresce ainda mais. Com recordes na produção de milho e soja, a colheita deve gerar um superávit de 40 bilhões de dólares na balança comercial agora, no primeiro semestre. A produção industrial sobe em 10 das 14 regiões do país. Os números positivos da indústria são do mês de maio. O cenário econômico, com a economia resistindo à intransigência política da oposição do Senado, está no ar. E nesta terça-feira, todas as atenções estão voltadas para Brasília. Na questão política, um protesto de senadoras da oposição ocupou a mesa diretora do plenário do Senado no começo da tarde e elas se recusam a permitir que os demais senadores trabalhem, ou seja, que a democracia ande, até porque é uma votação democrática, a maioria vence, simples assim. As luzes tiveram de ser apagadas e a sessão temporariamente suspensa. Isso nós vamos falar daqui a pouco, em instantes. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que não há evidências de que a crise política esteja afetando a economia. Segundo o ministro, os dados econômicos de junho continuam a mostrar crescimento e que o país já está saindo da maior recessão da sua história. A declaração foi feita durante evento do Banco do Brasil, que anunciou a liberação de 103 bilhões de reais para o financiamento da safra 2017 e 2018. Embora haja naturais questionamentos que a dita crise política esteja afetando a economia, não há evidência disso. Evidência é o que interessa na economia, são números, são fatos. Muitos insistem em lutar contra os fatos. São fatos revelados nos dados econômicos. Bom, um dos dados econômicos é a super safra, da qual a gente vai falar daqui a pouquinho. A safra que já era recorde nas últimas medições, na nova medição feita em junho, revelada agora em julho, tanto pela Conab quanto pelo IBGE, se revelou ainda mais super safra. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Bom, sobre a reforma trabalhista, protestos também nas ruas. Eu falo agora com o repórter Sara Kines, da redação da TV Brasil em São Paulo. Sara, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. Trabalhadores de montadoras localizadas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, fecharam a pista marginal da Via Anchieta no sentido da Baixada Santista. O tráfego ficou lento por cerca de 2 horas hoje pela manhã. Metalúrgicos da Volkswagen, Ford, Scania e Mercedes-Benz participaram do ato. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cerca de 12 mil manifestantes participaram do protesto. A Polícia Rodoviária estimou em cerca de 300 pessoas no início da manifestação. Ontem à noite ocorreu uma outra manifestação contra a reforma trabalhista. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo se concentraram no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e andaram em direção à Rua da Consolação. Um grupo queimou bonecos feitos de pneus com fotos do rosto do presidente Michel Temer. Eles pediram a saída do presidente e a realização de eleições diretas para a presidência. Piotto? E a produção da indústria cresce em 10 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE agora no mês de maio. Os destaques ficam com os estados do Ceará e Bahia. Quem tem mais detalhes é o repórter Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotto. Pois é, como você falou, na passagem de abril para maio, na pesquisa realizada pelo IBGE, a produção industrial em todo o país cresceu 0,8%. Essa pesquisa é realizada em 14 regiões, sendo 13 capitais e uma região como um todo, que é a região Nordeste.
Em 10 desses locais pesquisados, a pesquisa apresentou uma alta. A maior alta foi registrada no estado do Ceará, com um crescimento de 5,9% de maio em comparação com o mês de abril. Lembrando que o estado do Ceará tem a maior quantidade de indústrias do setor de transformação. Basicamente, as indústrias principais do Ceará são de vestuário, alimentícia e metalúrgica. O resultado pior no mês de maio aconteceu no Amazonas, com uma queda de menos 3,6%. Já São Paulo, onde fica o maior parque industrial do país, teve um crescimento em maio comparado com maio do ano passado. Um bom crescimento, uma alta de 4,3%. Ao todo, no Brasil, comparado maio com maio, o crescimento, a média nacional, ficou em 4%. E o estado que mais se destacou foi Santa Catarina, com uma alta de 9,5%. Santa Catarina, que tem a indústria fortemente concentrada no setor têxtil e também alimentício. São bons números que mostram uma recuperação de maio para abril, uma recuperação maior ainda se pegarmos maio de 2017 com maio de 2016. Um sinal que a indústria nacional está se recuperando. Piotr. A safra de grãos do Brasil olha de lado para a crise política e deverá ser ainda maior este ano. Numa nova pesquisa realizada em junho, tanto a Companhia Nacional de Abastecimento como o IBGE aumentaram suas estimativas para o que reforça o conceito de super safra no Brasil. Para a Conab, esta super safra de grãos vai produzir um superávit na balança comercial no primeiro semestre de 40 bilhões de dólares. Bom, fez um aumento no PIB, o agronegócio foi responsável pelo aumento no PIB no primeiro trimestre e agora também no primeiro semestre, ou seja, até junho, vai também produzir um superávit na balança comercial. A pauta de exportações do agronegócio brasileiro é grande e, evidentemente, com uma super safra dessa deve aumentar ainda mais justamente pela exportação de grãos. Olha, tá aqui, os números são esses aqui. Vamos lá, para a gente pegar junho, essa é a estimativa da Conab. O IBGE projeta um pouquinho maior, a gente já fala dos números do IBGE, mas vamos lá. Em junho, a estimativa na pesquisa, os números foram todos coletados no mês de junho, divulgados agora em julho. 237 milhões de toneladas de grãos é o que deve ser colhido nessa safra aqui. Esse número é 27% maior do que a safra de 2015 e 2016. 27% maior do que a safra do ano passado. Dá para entender o porquê que nós estamos falando de 237 milhões de toneladas. Só um comparativo está aqui, olha. Antes, em maio, era de 232 milhões e já era recorde. Ou seja, subiu um pouquinho maior. Subiu um pouco mais. Esses 27%, portanto, é um comparativo em relação à safra do ano passado. Isso tudo num comparativo de junho e maio e, evidentemente, com a safra do ano passado. Nós tivemos uma coisa na safra, teve uma quebra de safra em 2015 e 2016, a safra relativa aos anos 2015 e 2016, mas nessa safra também tem muita tecnologia aplicada. Ou seja, houve 7% de área plantada mais do que na safra do ano passado, mas uma produtividade muito maior, ou seja, tem muita produtividade na mesma área plantada, ou seja, aumentou a capacidade do campo em produzir uma mesma área no país. Vamos lá. Os destaques desta safra são exatamente o milho e a soja. A soja é a maior produção de grãos. Nós estamos falando em 113 milhões de toneladas. Isso é recorde em soja também, quase 20% mais do que o ano passado. E a safra de milho, que está chamando a atenção, também é recorde. Está aqui, olha, o milho tem 2 safras no ano, vamos lá. 96 milhões de toneladas, 44% a mais. O que planta nesse país dá com 44% a mais de milho. Milho quer dizer muita coisa. É exportação de grão, sim, é farinha de milho, ou seja, você come milho naturalmente, mas milho é ração também para frango, para boi, para porco, ou seja, isso impacta também no preço da carne, por isso nós estamos tendo aí, digamos, inflação muito mais baixa dos últimos tempos. Essa super safra está ajudando também a baixar os preços e dando um pouco mais de acessibilidade para o consumidor que está, digamos, com pouco dinheiro no país. Isso tudo, essa é a super safra que nós estamos aqui, olha, e nós estamos falando de números gigantescos. Vamos lá, o número vale a pena. Milho, 96 milhões de toneladas, 44% a mais do que o ano passado. E soja, 113 milhões de toneladas, quase 20% a mais do que na safra do ano passado. De novo, repito, as duas coisas que ajudaram, então uma combinação muito poderosa. Um clima deste ano que favoreceu, mas uma produtividade maior, ou seja, o clima ajudou
mas está se conseguindo tirar mais grãos da mesma área, ou seja, é tecnologia aplicada dos órgãos de pesquisa brasileiros e do agricultor brasileiro. Isso tudo chama muito a atenção pelo talento que o Brasil tem no campo. Vamos lá. Na conta do IBGE, a safra será ainda maior. Nós falamos de 237 milhões, o Instituto prevê uma safra de grãos de 240 milhões de toneladas neste ano. E detalhe que o que faz esse resultado, por isso eu vou repetir, espetacular do agronegócio brasileiro, é essa combinação poderosa. Clima favorável este ano, mas sobretudo maior produtividade na mesma área plantada, ou seja, talento, competência brasileira no campo. Quando se fala em crise desse país, seria bom a gente também olhar para o lado da eficiência desse país, ou seja, tem muita gente fazendo e fazendo bem feito em várias áreas. Por isso nós estamos tendo esse resultado maravilhoso. E o agronegócio é brasileiro. Ah, mas o produto não é de valor agregado. Enfim, mas isso afeta e afeta muito a economia do ponto de vista positivo, porque aumenta a renda do campo, aumenta a renda, por exemplo, de insumos, e nós estamos falando inclusive de máquinas e equipamentos, que aí tem valor agregado no empregado, ou seja, o empregado que trabalha com uma indústria de equipamentos recebe mais normalmente, ou seja, é um emprego de valor agregado, salário mais alto. Isso tudo quer dizer eficiência, competência e dinheiro na economia. Só a balança comercial, na estimativa do IBGE, nós somos 40 bilhões a mais de superávit neste primeiro semestre. Bom, daqui a pouco nós voltamos com os números do mercado financeiro, daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. E já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números fechados do mercado financeiro hoje. Vamos lá, apesar de toda essa turbulência em Brasília, vamos ver como é que fechou o Ibovespa e também o dólar. O Ibovespa, como ontem, uma alta de 1,27%, se aproxima agora. Outro dia a gente tinha saído da casa de 63 mil pontos, baixado para 62 mil, agora voltamos aos 63 desde ontem, mas se aproximando aos 64 mil pontos ali, 63.832 pontos, alta de 1,27%. E o dólar, que normalmente é um termômetro de insegurança do mercado em relação à política, continua em queda. Ontem caiu hoje mais ainda, 3,25%, queda de 0,21%, ou seja, o mercado financeiro parece que ainda está em compasso de espera, mais otimista em relação, por exemplo, a essa reforma que deve ser votada ainda hoje, apesar de toda essa balbúrdia no Senado, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. O primeiro semestre fechou com um aumento de 1,5 milhão de pessoas inadimplentes. É o que apontam o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Seria bom o Senado entender, inadimplente normalmente está desempregado, a gente fala disso com muita frequência. Será que as senadoras de oposição sabem exatamente o que é desemprego e o quanto que essas pessoas estão sofrendo porque a economia não decola no país? E a reforma trabalhista é uma reforma que poderia, em algum momento, apontar uma ajuda nesse sentido? Bom, vamos de volta para a redação com a Sara Kines, que tem mais detalhes aí sobre a inadimplência. Sara? Oi, Pioto. O número é um reflexo das dificuldades que o alto índice de desemprego tem trazido às famílias. A pesquisa do SPC e da CNDL estima ainda um total de quase 60 milhões de pessoas físicas com cadastro ativo em um dos órgãos de proteção ao crédito. O Sudeste tem a maior concentração de inadimplentes. São quase 26 milhões de pessoas, o que equivale a quase 40% da população adulta na região. Na variação anual, o indicador mostrou queda de 0,83% em junho, comparado com junho de 2016. A variação negativa se mostrou também no volume de dívidas em relação ao mesmo período do ano passado, uma queda de 5,34%. Já a maior frequência de devedores está na faixa etária entre os 30 e os 39 anos. Os bancos seguem como os maiores credores do total de dívidas atrasadas no país, concentram 48% do total. Pioto? Os bancos seguem credores porque tem uma taxa de juros exorbitante que impede que muita gente, mesmo que retome o emprego, consiga sair daquela dívida antiga, portanto, se permanece na inadimplência e, portanto, não toma crédito novo. É simples assim, embora seja trágico. E já passa de 6 horas o protesto da oposição no Senado que impede a votação da reforma trabalhista. Vamos falar com o repórter Pedro Henrique Moreira, que está em Brasília acompanhando esse momento inusitado do Congresso Nacional, que teve início com esse ato de intransigência política de um grupo de senadoras da oposição. Pedro, qual a expectativa em relação à votação da reforma trabalhista hoje, que estava prevista no Senado?
Olá, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora há pouco a gente teve um dos momentos mais tensos aí dessa tarde, porque o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, decidiu então retomar o plenário e tentar retomar a sessão. Ele usou ali um microfone sem fio, ficou em pé ao lado da mesa da presidência, já que a mesa continua ocupada por senadoras da oposição, e disse que se não se chegar a um consenso para retomar a sessão dentro de 10 minutos, ele vai retomar essa sessão de qualquer maneira, seja no plenário principal do Senado, seja em outro local, em outra dependência aqui da casa. Mais cedo, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, passou um requerimento no plenário, colhendo assinaturas para que a sessão fosse retomada, se necessário, em outra localidade, em outra dependência. Na verdade, pensa-se em retomar a sessão em um auditório que existe aqui no final desse corredor onde eu estou nesse momento. O clima lá dentro é de muita tensão, os senadores estão batendo boca, porque, como você disse, a obstrução, a ocupação da mesa da presidência do Senado já dura mais de 6 horas. Ela começou sendo ali executada por 5 senadoras da oposição, 3 delas do PT, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra e Regina Souza, e também a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, e Lídice da Mata, do PSB. Mas ao longo da tarde, outros parlamentares foram se unindo ali ao grupo, como a senadora Cátia Abreu, do PMDB, e muitos deputados também da oposição. Nesse momento, o plenário está lotado, tanto de senadores quanto de deputados da base e da oposição, nessa tentativa de retomar os trabalhos. O acordo que a oposição tentava fechar ao longo da tarde era que fosse aprovado pelo menos um destaque, uma alteração no texto, obrigando então aí a reforma trabalhista a retornar para a análise dos deputados, para retornar à Câmara. Esse destaque excluiria da reforma o item que vai passar a permitir o trabalho de grávidas e mulheres amamentando em atividades consideradas insalubres, desde que autorizadas por um atestado médico. Hoje a CLT proíbe a grávidas e lactantes de atuarem em atividades consideradas insalubres. O senador Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, disse que nem mesmo na ditadura ousou-se a tomar a mesa do Senado. Já a oposição, que lidera esse protesto, diz que o país não vive um momento democrático, não vive um momento de normalidade, por isso partiu aí para essa atitude extremada. A base do governo tenta então retomar ainda hoje a votação aí da reforma trabalhista. Piotr. Muito obrigado, Pedro. Bom, vamos só retomar a história toda. Um grupo de senadoras, que o Pedro já deu o nome de todas elas aí. Um grupo de senadoras da oposição tomou a mesa de trabalhos do Senado hoje de manhã, no final da manhã, começo da tarde, e ainda se recusa a sair impedindo que a votação da reforma trabalhista seja votada na casa. Um procedimento normal. O caso é absolutamente inusitado e se compara a cenas de absurdo, de afronta à democracia, visto que o rito de votação é regulamentado pelo regimento interno da Casa e conhecido de todos os partidos, portanto, de todos os parlamentares. E chama atenção porque a reforma trabalhista não é exatamente uma novidade, o texto já foi intensamente discutida a reforma e aprovada em várias comissões do Congresso e também no plenário da Câmara, sempre com votações e debates abertos. A reforma trabalhista, embora criticada pela oposição, é vista como modernizadora das relações de trabalho no país. Para falar do assunto, nós temos aqui o cientista político Rafael Cortes. Rafael, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Nós temos essa cena inusitada. O ministro Eunício Oliveira, presidente do Senado, disse que nem na ditadura ele viu cenas como essa de ocupação da mesa diretora do Poder Legislativo. No caso, por movimento interno de próprias senadoras. A oposição disse que o país não está vivendo a democracia e, de alguma forma, tentando justificar um ato que passa o recibo de ditatorial. Só que ela tem uma reforma para ser aprovada, para ser discutida, aprovada ou reprovada, mas, ou seja, a votação precisa andar, o país precisa de resposta para saber se vai de um lado ou de outro e como se adapta às mudanças. E agora você tem uma obstrução nesse nível. Perdeu-se, digamos, o compromisso pelas regras, pelos regimentos que são aprovados e conhecidos de todos? Eu acho que essa é uma questão fundamental, não só para a discussão agora da reforma trabalhista, mas sobretudo para pensar a relação democracia e crescimento econômico. O que no fundo a gente tem é uma falta de confiança entre os agentes políticos e o custo econômico dessa falta de confiança é crescente. Então, especificamente no caso da reforma trabalhista, havia um acordo entre governo e oposição para fazer a votação nessa sessão. Houve uma estratégia da oposição de não respeitar e tentar fazer uma emenda ao texto,
Por que essa emenda é importante? Porque se eventualmente for aprovada qualquer emenda ao texto, ela por definição tem que voltar a tramitar na Câmara dos Deputados, porque teriam versões distintas da mesma matéria. O governo, preocupado em dar uma resposta mais rápida em termos de reforma, não quer fazer esse acordo e quer colocar em voto. E aí todo o imbróglio. E é um caso clássico de que mostra que não necessariamente a democracia opera em favor de boas políticas, portanto um imbróglio bastante complicado e provavelmente com consequências importantes. Eu vou tomar esse último trecho da sua fala. É um atentado à democracia, porque se a gente começa a achar que a democracia não permite o bom debate e está se usando, digamos, de uma lógica democrática para obstruir uma votação dessa forma ditatorial, ou seja, é uma inversão de valores, né? E mais do que isso, a gente não consegue captar onde se iniciou o processo. Como é que nós chegamos até aqui, né? Como é que nós chegamos a esse processo de polarização a ponto de hoje não ter mais clareza no respeito a determinadas regras e mais do que isso, ainda que não sejam só regras formais, são as regras informais e o espírito de convivência entre governo e oposição que é muito salutar para o processo decisório. Ou seja, governo e oposição vão brigar, faz parte do processo político, mas é preciso que haja um mínimo entendimento para que o custo em termos decisórios desse conflito, que é natural, não seja elevado. Em particular, na atual conjuntura, acho que é muito importante mostrar que todo esse custo dessa não decisão, desse mundo político todo conturbado, é crescente. É por isso que esse período de 2015 a 2018 vai ser um período marcante na história brasileira e não necessariamente por causas positivas. E justamente no momento em que a economia faz o possível para se descolar a retomada econômica da política, mas há momentos que ela precisa que a política faça pelo menos a parte dela. E é exatamente isso que está sendo protelado nesse momento. Acho que você colocou muito bem o ponto, né? Do ponto de vista dos indicadores exclusivamente econômicos, há um sinal de retomada, um sinal importante, às vezes até a despeito de toda essa crise política. Se a gente de fato tivesse essa ligação muito forte, muito provavelmente o cenário econômico seria outro, porque do ponto de vista político, os problemas são crônicos e não devem ser resolvidos no curto prazo. Mas esse descolamento tem um limite, né? Quando demanda mudança de legislação para dar um choque na confiança, elevar a produtividade, enfim, tocar uma agenda, precisa da política e se ela falhar, muito provavelmente terão consequências econômicas. Agora, diante deste quadro que nós estamos vendo aí hoje, evidentemente a informação que nós temos é que o presidente do Senado deu um prazo lá de 10 ou 15 minutos, se não houver digamos, a desocupação da mesa diretora ocupada de forma irregular, contra o regimento, antidemocrática, é a acusação que ele faz, e acho que isso exatamente está muito claro para todo mundo, ele faria ou num outro espaço do Senado, ou mesmo ali com microfone, ou seja, a sessão aconteceria da mesma maneira. Mas você fez uma menção aí de que a gente não sabe onde começou essa polarização. O Congresso Nacional, ou parte dele, pelo menos, tem consciência do pulso da sociedade? Primeiro que o tempo da sociedade é mais rápido do que o da política. Mas nós temos uma necessidade agora que é um pouco mais premente, porque nós temos quase 14 milhões de empregados. Está caindo o desemprego, que ótimo, mas nós ainda temos quase 14 milhões. São 13,8 milhões de desempregados no país. Uma inadimplência alta, motivada justamente por desemprego. Os órgãos de defesa do consumidor falam conosco aqui, sobretudo os que fazem esse acompanhamento da inadimplência. Você vê dívidas ali, Rafael, que são de R$1.000 e poucos reais. O ticket é de R$1.100. Ou seja, é o sujeito que ficou desempregado e deixou de pagar, de repente, uma fatura de R$500. E aí os juros, que são exorbitantes no Brasil, aumentam, só que ele fica inadimplente. Não pode tomar crédito nenhum, não pode fazer crediário nenhum, esse tipo de coisa. A política entende essa realidade ou se faz de bobo na história e que não consegue entender o momento crítico do país? Entende, mas é aquele problema, né? A política como um todo até pode entender. O problema é como é que você vai equacionar os custos e benefícios, né? A política tem uma característica. Os mesmos atores que precisam cooperar para o processo legislativo funcionar são aqueles que concorrem do ponto de vista eleitoral. Nessa parte da concorrência, o que está acontecendo? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, em 2018. A base governista, por vezes, não age de forma disciplinada, a própria oposição não sabe como se posicionar em relação a uma série de eventos e, na prática, está todo mundo com muito medo de 2018. O que acontece quando as pessoas estão com muito medo? O comportamento vai virando irracional, porque sabem que, na verdade, o custo político desse cenário não é
homogeneamente distribuído. Tem gente que vai perder mais, tem gente que vai ganhar mais. Então é nessa falta de ajuste que acaba dando esse cenário e na prática aí o eleitor é que vai ter que desempatar essa conta. Por isso que 2018 é muito importante. Até lá, ou bem o governo une a base aliada para evitar qualquer tentativa dessa natureza da oposição, porque senão a tendência é um processo decisório muito complicado, porque eles não se entendem e a tendência é que a gente mantenha um cenário muito ruim dentro do Congresso. Você está começando a ter uma oposição unida contra uma base desunida, é isso, mais ou menos? Para a oposição é sempre mais fácil, né? Porque claro, o custo é menor, é uma base mais complexa, portanto a base tem que fazer o seu papel também. Rafael, obrigado pela gentileza da análise aqui no cenário econômico. Bom, na sequência tem os corredores do poder e a sequência da cobertura desse momento inusitado, para dizer o mínimo, de intolerância à democracia que se vê aí desse grupo de senadoras ocupando a mesa do Senado, a mesa diretora do Senado, impedindo a democracia de trabalhar, que é a votação. Bom, o cenário econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até amanhã.